poucos dias nos afastam do batismo nas águas aqui da sede mundial, que será dia 22 de março, e já estamos nas expectativas maiores possíveis. E olha, hoje nós recebemos um convidado muito especial, mas antes eu quero compartilhar um texto sagrado com você. João, capítulo de número 3, verso de número 3. João 3,3 diz o seguinte: Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade, te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura, pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Glória a Deus. Um dos versículos muito importantes quando se fala a respeito de batismo, que fala do novo nascimento, da água, do Espírito, ensinado por Jesus. E para a gente falar um pouquinho sobre esse assunto, o batismo, que é o quadro Batismo em Pauta, nós estamos recebendo aqui o pastor Douglas Guirro, responsável pelo IPDA Tutorial de Sapopemba. Pastor Douglas, a paz do Senhor Jesus, bem-vindo, obrigado por vir até aqui receber o nosso convite. E olha, eu me lembro da sua igreja, nós fomos lá, tem aquele monotrilho que passa bem em frente, né? E eu me lembro também daquele cafezão que o senhor preparou lá, hein? Seja bem-vindo, paz do Senhor. Amém, a paz do Senhor Jesus, pastor Ítalo, a paz do Senhor Jesus, todos do programa A Voz da Libertação. E hoje um tema muito relevante do batismo em pauta. E claro, o batismo ele é fundamental para o crescimento e o avanço da igreja diária. Glória a Deus. Olha só, você que está acompanhando, tem uma coisa muito interessante. No dia que nós fomos lá na igreja do pastor Douglas para gravação de testemunhos, o Thiago foi pregar também, né? Eu acredito que estava próximo do meu aniversário, né? No dia do meu aniversário, na verdade, e o pastor, quando ele soube na hora, ele não sabia, a gente soube na hora, ele correu com as irmãs lá, prepararam um bolo, compraram um pão de queijo, compraram queijo assim, meu Deus do céu, pastor. Aquele dia foi marcante, hein? Obrigado por lembrar dessa parte aí, porque a gente sempre quer recepcionar bem os nossos irmãos para voltar, e o irmão já está convidado a retornar lá de novo. E levar toda Mas quando eu voltar lá, vai ter aquele queijo assim gostoso? Com certeza, até melhor, que agora já vamos programar melhor ainda. Na hora. Pastor, olha só, nós estamos aqui no quadro Batismo em Pauta. Na sua opinião, qual é a sua visão a respeito de batismo? O batismo, ele vai muito mais além do que descer nas águas. Por quê? Assim como foi mencionado na palavra de Deus, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino do céu. E o próprio Jesus lhe deu essa ordem: portanto, ide em todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. E há de ser que todo aquele que for batizado e crer será salvo. Então o batismo, ele é fundamental. Claro que o batismo em si só ele não salva, mas ele faz parte da salvação. Então a pessoa precisa aceitar a Jesus e descer as águas. E para isso ela tem que estar totalmente liberta, para que se cumpra nela a salvação em Cristo Jesus. Glória a Deus. Inclusive o Senhor viveu na prática isso, né, pastor? Inclusive, o Senhor tem uma história de batismo muito interessante. Conta pra gente como foi a sua experiência pessoal. Olha, a minha experiência eu acredito que foi uma das exclusivas. Com certeza. Muito exclusiva mesmo. Por quê? Quando eu aceitei a Jesus no ano de 2013, no dia 17 de novembro de 2013, eu estava dentro de um presídio, num CDP de Suzano. E um ano depois de eu aceitar Jesus lá dentro, eu me batizei lá dentro mesmo, através do evangelismo da igreja. Então, os irmãos foram até lá, evangelizaram, pregaram a palavra. Lá o senhor conheceu o evangelho, aceitou a Jesus e foi batizado. E fui batizado nas águas, e após o meu batismo ali dentro, Deus me levantou de forma poderosa. Já comecei a dirigir igreja lá dentro, pregar o evangelho com autoridade, ousadia, o poder de Deus, claro. E eu vi muitos resultados. Para quem não conhece, né, pastor, lá dentro, alguns irmãos se reúnem, aqueles que aceitam Jesus lá dentro, e funciona como uma espécie de igreja, né? Sim, sim. Tanto é que quando a pessoa aceita Jesus lá dentro, ela se batiza lá dentro, ela tem um respeito diferenciado. Como assim? Ela é respeitada pelos funcionários, pelos presos, pelos carcereiros, por todos que trabalham dentro de um presídio, porque todos estão te vendo. Mas isso quando eles percebem que você de fato se tornou cristão, né? Sim, é que nem um ditado que a gente diz lá dentro, dizia, né?
E eu dizia, é um olhando 3.000 e 3.000 olhando um só. Porque você vê a vida de todo mundo e todo mundo vê a sua vida. E como lá dentro tem muitas pessoas que já foram da igreja, se afastaram, então eles conhecem muito bem o que é ser um cristão. Então, para não envergonhar o nome de Cristo, a pessoa tem que dar um bom testemunho. E o meu batismo foi algo extraordinário, porque no dia que eu aceitei a Jesus, eu já parei com tudo que eu tinha, os vícios, tinha o comportamento do crime mesmo. Uma mudança total. Uma mudança total. Nasceu da água e do Espírito. Da água e do Espírito no dia que eu aceitei a Jesus. Eu já sabia que para andar com Cristo tinha que me libertar das coisas, para que quando chegasse no batismo eu estaria totalmente liberto, e foi o que aconteceu. E graças a Deus hoje, até para aumentar a fé dos ouvintes, eu prego lá dentro desse presídio. Glória a Deus, eu volto lá com esse trabalho evangelístico. Lá com o trabalho evangelístico, em nome de Jesus, em nome da Igreja Deus e Amor. E os funcionários que antes eles criticavam, hoje eles falam, entra, senhor Douglas, fica à vontade. Glória a Deus, olha aí. Os presos, quando ouvem o testemunho, eles se achegam para ouvir a palavra de Deus, porque para eles não tem mais esperança. Mas quando eles veem uma pessoa que estava lá dentro, que nem no meu caso fiquei 3 anos, e saí de lá, Deus preparou família, Deus preparou trabalho, Deus preparou ministério, Deus preparou tudo que eu nunca tive antes, eu já vejo que foi o meu comportamento, a minha vida já é um testemunho e uma pregação. É que nem tem um ditado que diz, pregue em todo tempo, e se preciso, abre a Bíblia. Então a nossa vida ela já é uma pregação. Do nosso testemunho, né? Sim. Pastor, olha só, a gente está com o tempo um pouco corrido, mas eu gostaria que o senhor mandasse um recado. Tem muita gente que está acompanhando agora, que perdeu a esperança, perdeu a fé, quem sabe está até preso, né? Como foi a sua experiência. Eu quero que o senhor, olhando para a câmera aqui, mande um recado de fé e encorajamento. Perfeito. O meu recado de fé e encorajamento para todos vocês que nos assistem, nos acompanham. Primeiro entregue sua vida ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Talvez você está passando um momento difícil na sua vida que não tem saída, não tem solução. Talvez que você que nos acompanha está dentro de um presídio ou tem algum parente preso, não tem outra solução, não tem outra alternativa e não tem outra saída. A saída é Cristo, a solução é Cristo e somente Ele. Assim como Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então entregue o seu caminho ao Senhor, desça as águas, batiza-se em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, tenha uma vida de devoção, entrega-se totalmente ao Senhor e tenha certeza que a sua história vai ser transformada da água para o vinho, da mal para melhor. E tenha certeza que o Senhor vai fazer grandes coisas e amanhã depois a sua vida será também um grande testemunho para contar. Glória a Deus, pastor Douglas, muito obrigado por essa conversa, essa troca de experiência incrível e por esse conselho aqui para a nossa audiência. Olha, para você que está acompanhando agora, o caso do nosso pastor Douglas demonstra aí que Deus ele opera, né? Ele opera grandemente, né? Inclusive você, mulher, que tem um filho que talvez está nas drogas, na criminalidade ou até preso, Jesus pode transformar e ele irá fazer isso, seu filho irá se batizar e grandes mudanças acontecerão.